Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Tozini Freire. Eu sou Silvia Castro Cunha Zono, sócia nas áreas de Corporate M&A e Investimento Estrangeiro de Escritório. Hoje estou aqui para me acompanhar nesse bate-papo de hoje com meu sócio Osvaldo Dalla Torre, também sócio nas áreas de Corporate M&A. Oi, Osvaldo. Oi, Silvia. Uma honra e um prazer discutir esse assunto com você hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário transacional aqui no Brasil, baseado principalmente nas informações disponibilizadas pela plataforma TTR, essa plataforma que nos ajuda tanto no nosso dia a dia, nas operações. Estaremos aqui acompanhados do Miguel Cortez e da Daniela Leão, que, por favor, vou pedir para que vocês contem um pouco sobre a plataforma e sobre a atuação de vocês na TTR, por favor. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, Silvia. Muito obrigado pelo convite para participarmos nesse videocast. É um prazer realmente estar aqui com vocês. O TTR começou em 2012, quando o meu sócio Pedro Trinité e eu fundamos a empresa em Madrid, com o objetivo específico de trazer mais transparência para dados transacionais nos mercados da América Latina e também o mercado ibérico, onde começamos, Espanha e Portugal. O foco essencialmente é o M&A, envolvendo empresas privadas, onde tradicionalmente onde os dados eram mais opacos, mas também cobrimos Equity Capital Markets e no lado da dívida, Project Finance e renda fixa. É que para se ter uma base bem sólida do que é que está acontecendo nos mercados de transações, a mídia não é suficiente, porque eles dão cobertura essencialmente a news, ou seja, a fatos que sejam novos, que façam manchete, que se enquadrem na linha editorial, etc. Mas tem milhares de fatos transacionais na dinâmica da economia que são ultra relevantes para serem conhecidos das empresas e para conhecimento dos profissionais como vocês que trabalham no mercado transacional, mas que, no entanto, ou não são fatos media relevant e, portanto, não são considerados relevantes para os principais canais de mídia, ou simplesmente são fatos que se tornam públicos, ou melhor dito, só são publicáveis meses ou até por vezes anos depois de acontecerem, ou seja, eles não são news, portanto não saem na mídia. O nosso trabalho no TTR é compilar todos os dados transacionais que não sejam confidenciais. E então temos hoje um influxo de cerca de 500 a 700 novas transações todos os meses. Depois, esses dados, trabalhados e analisados, permitem às empresas e aos profissionais do mundo transacional entenderem tendências de mercado, por setores, subsetores, fazerem benchmark na avaliação de empresas, ou, por exemplo, um benchmark do seu posicionamento competitivo com respeito aos concorrentes, etc. Eu já entrei no TTR há quase 10 anos, na verdade, como usuária da plataforma, então tudo isso que o Miguel falou eu utilizava no meu dia a dia. E depois de alguns anos, na verdade, mudei para Portugal e acabei entrando no time da TTR, em Customer Success, e eu acabo tendo um contato muito direto, né, com todos esses players do mercado transacional brasileiro. Realmente é incrível, né? Como o TTR mudou a possibilidade da gente ter todos esses dados em mão e entender muito mais o mercado de transações, né? Bom, mas a ideia do podcast de hoje é a gente analisar esses dados transacionais que estão disponíveis na plataforma TTR a partir de principalmente 3 recortes: operações relevantes, principais setores e estratégia internacional, com a finalidade de entender o mercado como um todo. Para começar, a gente vai entender um pouquinho o contexto do mercado. E aí, Miguel e Daniela, nos últimos anos, a gente teve, principalmente a partir da pandemia, o mercado de M&A no Brasil ele enfrentou diversos desafios e até mesmo oportunidades. Atualmente, como está o mercado em termos de transações relevantes? Vocês conseguem contar um pouquinho para a gente, com base em todos esses dados que vocês têm? Sim, como você falou, já se tornou, eu acho que um lugar comum, e quando olhamos para os últimos anos, análise dos últimos anos,
a gente traça uma fronteira temporal entre o mundo pré-pandemia e o mundo pós-pandemia. Não fosse isso, talvez a gente estaria olhando, bom, agora em 2024, os últimos 5 anos, mas talvez às vezes 10, mas é um evento histórico relevante, esse evento que realmente foi meio traumático e claramente inesquecível. Entretanto, já se passaram 4 anos e meio desde que quase todo mundo, de repente, teve que ficar em casa e as economias mundiais tiveram de se adaptar a uma restrição drástica, na livre circulação de pessoas e de bens. E, portanto, as análises que temos feito recentemente do TTR costumam ser olhando para o comportamento dos mercados desde o momento em que enfrentámos esse enorme desafio em 2020. E é realmente curioso verificar que, em geral, ao invés da pandemia estancar a dinâmica transacional dos mercados em geral, e no Brasil em particular, tal como seria previsível, verificamos nos dados TTR uma explosão no número total e no valor total de transações em M&A desde 2020, especialmente até 2022. 2021, inclusive, foi um ano recorde em quase todos os setores. Mas, entretanto, mais recentemente, o que temos visto desde o ano passado é uma queda geral no número de transações, particularmente nesse ano de 2024, com os dados apontando para uma redução da dinâmica transacional de volta a níveis daquilo que a gente vivia em 2018, 2019. Certo, Miguel. Acho que bate muito com o que a gente tem sentido aqui na nossa experiência, tá? Se a gente pegar um recorte ali dos últimos 4, 5 anos, a gente tem dois períodos muito diferentes, né? Aquele período ali pré-pandemia e começo de pandemia até 2021, 2022. Acho que nesse período a gente realmente teve uma explosão do número de operações, e daí eu vou destacar operações envolvendo os fundos de venture capital, private equity também ainda aquecido nesse período. Diria que nesse período as operações M&A estratégico ficaram mais ou menos num número padrão, não tiveram grande mudança nem para baixo nem para cima, mas teve de fato muita operação de VC e private equity também é um período pré-desaceleração. Ali eu daria ênfase nas operações de tecnologia. Aqui no Brasil também bastante movimentação no setor de life science, hospitais, que também teve algum destaque. Pós esse período, né, agora pegar um recorte um pouco mais recente, 23 e o primeiro semestre de 24, o que a gente nota foi uma redução bastante significativa nas operações de VC. Private equity também diminuiu, e daí acho que muito por conta não só do ambiente doméstico, como do mercado externo também. Olhando aqui para o ambiente doméstico, taxa de juros no patamar de hoje, né? A gente teve um aumento recente e uma projeção de aumento ainda nos próximos ciclos. Então, isso fatalmente diminuiu muito, né, o volume de operações de private equity, os fundos não querendo vender na nova precificação, né, no valuation diferente da entrada deles. Então, e a gente percebe isso quando a gente olha a estatística e pega o ciclo de investimento dos fundos, que nos últimos anos eles aumentaram, né? Você pega aquela projeção contínua, nos últimos anos eles aumentaram um pouco, significa que os fundos estão segurando esses ativos. Então, isso reflete aqui na nossa atividade. Por outro lado, operações de M&A estratégico, ali num volume bastante razoável, né? E olhando ali mais para alguns setores que, tradicionalmente, o Brasil tem uma recorrência de operações, como agro, como energia, mineração também, algumas operações relevantes nos últimos anos, varejo, setor imobiliário, tecnologia também, mas nesse contexto que a gente discutiu. E, bom, já partindo para a próxima pergunta aqui para o Miguel e para a Daniela. Agora que a gente já mais ou menos nos contextualizamos aqui, o que vocês têm para dizer para a gente sobre os principais setores que aqui no Tosini Freire a gente se envolveu em operações de M&A nos últimos anos? Então, né, eu acho que dentro disso, só para destacar que a gente teve justamente, né, historicamente, né, nos últimos 5 anos,
Os macro setores mais ativos é como você falou, Osvaldo. Então, tecnologia puxando muito, financial services, consumer products e business services. Nos últimos 3 anos, a gente teve uma redução ano a ano, né, do M&A em geral, e esses setores automaticamente acompanharam todo esse movimento. E, na verdade, assim, o único setor que teve uma certa resiliência, digamos assim, no ano passado, porque teve um aumento, em termos de número de transações, foi o setor de business services. Quando a gente olha só para o private equity, a gente vê o mesmo comportamento em termos setoriais nos últimos 5 anos, exceto também pelo business services que caiu, ao contrário do M&A em geral. Não sei se o Miguel quer comentar mais algum É, ponto nessa questão sim, setorial. esse é exatamente específico no private equity. Apesar da queda geral, o apetite dos investidores se manteve algo estável por empresas no setor de tecnologias de informação, financial services e consumer products. Então, em princípio, é expectável que esses setores continuem bastante ativos em dinâmica transacional nos próximos anos. Mas, como a Dani falou, verificamos nos dados uma queda significativa nesse ano de 2024 no número de investimentos de private equity em empresas do setor business services. Então, tem aí uma perda de interesse em business services particularmente. Falando um pouquinho aqui vocês tocaram no ponto do setor de serviços financeiros, né? Aqui, o mercado de M&A no setor de serviços financeiros no Brasil, acho que tem apresentado um crescimento, né, significativo nos últimos anos, refletindo também a dinâmica e a evolução desse setor que é crucial para a economia. Nos últimos 2 anos, a gente estava aqui dando uma olhada nos dados do TTR. Nos últimos 2 anos, aqui no escritório, a gente teve por volta de 26 operações nesse setor, com valor de mercado total em quase 2 bilhões de reais. Então, realmente é um setor que a gente tem uma experiência relevante, vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente fala em serviços financeiros, isso engloba, né, uma ampla gama de atividades. Então, inclui bancos, seguradoras, corretoras, fintechs, e cada um desses segmentos tem as suas particularidades e oportunidades, né? Acho que nos últimos anos a gente observou um aumento na consolidação das instituições financeiras, que foi um movimento impulsionado por fatores como a busca de eficiência operacional, a necessidade de inovação nesse setor e a adaptação também a um ambiente regulatório que está sempre em constante mudança, né? Além disso, acho que a digitalização e o surgimento das novas tecnologias também têm sido catalisadores, né, importantes nesse setor, levando as instituições tradicionais, os bancos tradicionais, a buscar parcerias ou mesmo aquisições, né, de startups e fintechs para complementar as suas ofertas e melhorar a experiência do cliente, né? Eu acho que, fazendo só um resumo, acho que esse setor de serviços financeiros no Brasil, ele está num momento vibrante aqui, quando a gente fala em M&A, porque essas instituições financeiras, principalmente, elas estão se adaptando a um cenário que está em rápida e constante mudança. Então, eu acredito que é um setor também que vai continuar a evoluir, que a gente vai ver mais movimentação nesse sentido e mais transações aí por vir. Assim eu espero. Não sei se vocês querem me complementar, senão eu ia passar para a gente falar um pouquinho sobre a estratégia internacional como um todo. E aí queria saber de vocês, Miguel, Daniela, o que os dados do TTR nos mostram sobre operações cross-border? Esse é um ótimo ponto, Silvia, porque, por exemplo, né, nos últimos anos, né, na verdade, quando a gente vê uma série histórica de 10 anos, as operações cross-borders, elas sempre tiveram um papel muito importante, né, no volume e no valor das transações, ano a ano no Brasil, né? Especialmente em 2023, por exemplo, foi um ótimo ano em termos de valor das transações, muito por conta desses investimentos estrangeiros que puxaram esses números, né? E aí, esse ano de 2024 que a gente vê uma diminuição, tanto em valor quanto em volume, mas ainda assim, quando a gente vê o recorte das operações cross-border, a gente vê que os estrangeiros eles continuam concentrando a sua atuação nos negócios de maior valor,
né? E aí, inclusive, saiu uma matéria esse ano na Folha de São Paulo, trazendo, inclusive, os dados do TTR, falando justamente isso, né? Então, que nos últimos 10 anos teve uma relativa queda da participação dos estrangeiros nas operações, mas nas transações de maior valor aumentou, inclusive, a gente teve uma marca histórica, digamos assim, no ano passado, atingindo 58% em relação essa participação, né, dos estrangeiros nesses investimentos. Então, é, com certeza, né, como você mesmo falou dos serviços financeiros, os estrangeiros eles têm um olhar que tem tudo a ver com empresas que têm um alto potencial de crescimento e escalabilidade. Né? Então, quando ele vai entrar no mercado, ele quer já uma porta de entrada mais consolidada num determinado setor. Dentro desses setores, né, a gente vê que justamente os mais ativos em M&A, que são tecnologia, serviços financeiros, eles têm essas duas componentes muito bem fundamentadas nos negócios, né, escalabilidade e potencial de crescimento. Então, enfim, acho que as transações cross-border, elas têm esse perfil, né, diferenciado, né, de ter o valor sempre maior, que puxa essas transações para cima e tem a ver com esses dois setores também mais ativos. Sim, reforçar só que 2022 e o ano passado, 2023, foram realmente anos em que houve um grande número de transações com investimento estrangeiro em empresas target brasileiras. Porém, 2024 tem sido o ano de retração significativa por parte do investimento estrangeiro, tanto no M&A em geral, como no investimento por parte de fundos estrangeiros de private equity em particular. Não só no Brasil, mas também na América Latina como um todo. Naturalmente, para as empresas, essa retração tem um impacto no valor das empresas e também transfere a vantagem competitiva no mercado para o lado daquelas empresas que, tendo maior poder econômico, estão potencialmente do lado comprador. O mercado passa a ser mais um buyer's market que um seller's market. Uhum. Perfeito, Miguel. A gente tem sentido isso claramente, né, nos últimos anos, uma redução do número de operações. Aqui a gente está falando de M&A estratégico, mas também ali pegando um pouco aquele ticket maior de private equity também, reduziu um pouco, né, investimento, operações cross-border. A gente espera que no próximo ciclo, né, 2025, que seja um período de recuperação nessas operações, mas, de novo, né, o que a gente percebe mais operações represadas ainda com relação aos fundos de private equity, operações estratégicas, daquela oportunidade de consolidação, busca por sinergia, a gente ainda vê bastante movimentação. E o escritório, o nosso escritório tem uma característica, né, de se envolver nessas operações cross-border. O escritório foi fundado como escritório transacional, né, quase 50 anos. A gente está comemorando o nosso 48º aniversário esse ano. E os nossos fundadores, né, tanto o José Luiz Freire como o Silas Tosini, eram pessoas de M&A que abriram muito esse mercado, conhecem muito a dinâmica de operações, tanto de Nova York como de Londres. A gente viaja, visita os escritórios internacionais, a gente percebe isso quando a gente fala com as pessoas um pouco mais antigas que tiveram a oportunidade de trabalhar com os dois e como eles foram vanguardistas, né, nessas operações, e acho que reflete muito no que nós somos hoje e como a gente é procurado em operações cross-border muito na ponta do comprador. E também, acho que outra coisa que explica isso, o fato do escritório ser realmente full service, ter áreas muito fortes, né, para essa atividade transacional. Então, vou destacar alguma aqui com risco de deixar algumas áreas muito importantes de fora também, mas o contencioso, o tributário, o concorrencial, o trabalhista, mais recentemente, compliance, data privacy e outras áreas que são tão relevantes, o escritório sempre foi muito forte. Isso o investidor estrangeiro olha muito quando vai fazer uma operação, se ele pode contar com um escritório que ele não seja forte nas operações ali de M&A ou de capital market, também que é uma área forte aqui do escritório, mas todas as outras áreas, né?
então conta muito. E nos colocou numa posição muito boa de investimento estrangeiro, principalmente algumas indústrias, né? Na indústria em geral, com certeza, o escritório é muito procurado, na indústria automotiva, no setor imobiliário, varejo, telecomunicações, setor financeiro também, por conta dessa, vamos dizer, dessa combinação entre os nossos fundadores já tinham esse olhar, a gente está falando isso da década de 90, tá? E conseguiram montar realmente um escritório que tem uma presença muito forte nesse tipo de operação e que atende, que tem outras áreas de suporte muito fortes para as operações de M&A e de mercado. É impressionante, né, Osvaldo? Essa atuação internacional do escritório, ela realmente vem desde a nossa fundação, né? Eu acho que é uma cultura que foi passada pelos nossos fundadores para todos aqui, e a gente sempre prezou muito por essa relação com os clientes internacionais, os escritórios e parceiros internacionais, e acho que isso até hoje a gente vê com uma grande importância, né? Isso ficou muito evidente aqui, né? A gente viu pelos números trazidos hoje a importância da nossa atuação global, né? Os números apresentados aqui acho que refletem bem essa nossa posição no mercado internacional. E acho que um dos motivos que a gente se consolidou há tantos anos também nesse mercado global foi a criação dos nossos desks, né? Dos nossos desks internacionais. Hoje a gente conta com alguns desks, né? A gente tem o German Desk, o Italian Desk, Portuguese Desk, China Desk, Korea Desk, Japan Desk e Latin American Desk. Espero que eu não tenha esquecido nenhum. Mas esses desks são todos formados, né, por profissionais, obviamente, com fluência nos idiomas de cada um desses países e profissionais de diversas áreas do direito e grupos de indústrias diversificados. E a gente consegue, dessa forma, oferecer ao cliente uma gama completa de serviços especializados, e aí desde fusões e aquisições, estabelecimento de subsidiária, assim como você citou no setor automotivo, a gente trabalhou em greenfield de várias automotivas, a vinda dessas automotivas para o Brasil, joint ventures com parceiros locais, ajuda na comercialização de produtos de clientes no mercado brasileiro e assuntos societários, contratuais, tributários, trabalhistas, contenciosos, entre outros todos os serviços que a gente oferece aqui no escritório. Eu acho que, assim, poder se comunicar no idioma nativo do cliente, né, e entender o aspecto cultural, político, regulatório, econômico de cada um desses países, ele é essencial para atender o cliente de uma forma muito mais completa e personalizada. Acho que isso está muito ligado ao DNA do nosso escritório, né, essa atuação internacional e todos esses desks, né, que sempre tiveram essa grande importância desde a nossa fundação, e acho que fundamenta muito bem o porquê a gente tem essa penetração relevante, vamos dizer, principalmente nas transações que envolvem assuntos cross-border. Silvia, você tocou num ponto super importante, né? Nossos desks, e num outro ponto também não menos importante, que são os grupos setoriais. E essa é a forma que a gente trabalha nessas operações, Miguel e Daniela. Às vezes, a gente entra em um grupo até maior do que nossos concorrentes aqui em calls, em reuniões, porque a gente, com investidor estrangeiro, a gente certamente vai ter os sócios que atuam, vamos dizer, diretamente na operação, né, os sócios transacionais, e aí estou falando de operações de M&A, operações de mercado também, e daí, se dependendo do grupo, da origem do investidor, algum sócio daquele desk, para ajudar nessas questões que a Silvia falou, questões com idioma, questões culturais, a pessoa se sente mais acolhida, e também, dependendo do setor de atuação, algum sócio do setor. A gente tem alguns setores aqui, a gente tem um grupo de agro, a gente tem um grupo de imobiliário, a gente tem um grupo mineração, a gente tem um grupo serviços financeiros, a gente tem vários grupos setoriais que a gente combina. Então, nesses investimentos cross-border, o sócio do desk, o sócio daquele setor que vai dar
profundidade na discussão do tema, de um tema regulatório mais complicado, no mercado que tem as suas particularidades. Então, é dessa forma que a gente trabalha, tá? Por isso que acho que a gente é bastante procurado nesse tipo de operação. E só para falar um pouquinho nossas expectativas, né, nesse ambiente para os próximos anos, eu gostaria de destacar, obviamente, a transição energética, que está atraindo muita operação, está muito investimento aqui para o Brasil, mas eu acho que tem um potencial de atrair muito mais de tudo que está acontecendo. São setores, a gente está falando principalmente, né, de energia renovável, mineração, infraestrutura, são setores que são um pouco menos impactados com uma taxa de juros muito alta que a gente está passando hoje, porque são investimentos de longo ciclo de maturação, então eles são menos expostos a esse momento da nossa economia de taxa de juros mais altos, juros reais altíssimos, e então acho que tem uma tendência de investimento nesses setores. Setor financeiro também, que sempre atrai muito, a Silvia mencionou muito bem, o Brasil também tem, nas nossas fintechs, exportado esse know-how mundo afora, né? A gente vê o Nubank que está fazendo investimentos agora México, olhando aqui nos nossos vizinhos aqui Argentina. na América do Sul, na Argentina, que eles estão olhando também. Nessas últimas semanas teve uma declaração falando que eles estão Sim. ativamente olhando para os nossos vizinhos. Então, a gente Uhum. espera muita movimentação nesses setores, tá? E assim, em algum momento, por mais que o que a gente está sentindo também são os fundos de continuação, né? Dos fundos que vão carregar aquele portfólio dos ativos de private equity por mais talvez um ciclo que já esteja ali os investidores já apertados, né? Os LPs querendo receber o retorno, então esses fundos de continuação cada vez mais ativos aqui no Brasil, é uma cultura nova, tá? Então a gente tem uma tendência de crescimento nessas operações de fundos com esses fundos de continuação, e acho que nos próximos anos é o que a gente vê mais aqui em termos de operações, olhando aqui para private equity e estratégico. Uhum. Já puxando o gancho, Oswaldo, o que a gente tem visto, claro, né, com base tanto no histórico de dados, mas também do que a gente tem ouvido do mercado, né, a gente conversa com fundos, enfim, empresas também, os próprios assessores, a gente vê que no mercado em geral, os setores de agro e varejo possivelmente vão ter algum impacto transacional, né, nos próximos anos, já está tendo, é muito puxado pelas recuperações judiciais, né? Os pedidos têm aumentado bastante esse ano no agro. Isso pode ser uma oportunidade para o M&A também, do lado do comprador, né? Às vezes tem alguma vantagem de comprar esse tipo de empresa. A própria empresa também tem a oportunidade de rever as suas estratégias, enfim. Como você mesmo mencionou e está todo mundo falando, né? O setor de energia, ele não aparece assim nos mais ativos em número de transações e valor quando a gente compara com os demais, mas ele, quando você vê o recorte específico, a gente vê que tem aumentado muito ano a ano, principalmente em termos de valor. E falando com o mercado inteiro, enfim, é uma necessidade, né? Os países têm que olhar para isso, tem uma questão governamental, geopolítica, de segurança energética, de rever o portfólio, enfim. Então, é um setor que a gente entende que com certeza vai ter muita movimentação. Os macro setores que a gente comentou aqui, né, que apareceram nos últimos 4 anos, então, tecnologia, business services, financial services e consumer products, a gente acha que não vai ter, assim, uma mudança drástica nos próximos anos. Possivelmente eles vão continuar sendo os mais ativos. Mas quando a gente olha em termos de verticais da indústria, né, que são basicamente aqueles setores que sempre envolvem tecnologia, e que atravessa todas as indústrias, né, a gente vê que possivelmente, né, já está tendo, na verdade, mas nos próximos anos vai aumentar muito transações envolvendo empresas que têm soluções. Inteligência artificial, né, obviamente é um clichê, mas não tem como falar. Inteligência artificial desde 100% tecnologia, softwares, enfim, mas também aplicado, por exemplo, ao agro,
né, na otimização dos processos. Também todas as soluções voltadas para cybersecurity, biotecnologia, desculpa, climate techs. Então, todas essas tecnologias que, de alguma forma, elas solucionam problemas da sociedade, né, como um todo, que são problemas tanto do futuro, mas que a gente já está vendo hoje, né? Teve a questão climática lá no Rio Grande do Sul, que teve um baita impacto, né, no agro, enfim. Então, todas essas tecnologias. E também no setor de saúde, especificamente, a gente tem ouvido muito dos fundos falando do interesse deles em investir em clínicas de reprodução humana e congelamento de óvulos, né? Porque também isso vai em linha com a mudança aí no comportamento, né, da sociedade, das mulheres, enfim. Então, dentro de saúde também tem essa questão específica aí nos próximos anos. Acho que vai ter alguns aumentos nesse sentido em termos transacionais. Ah, legal, Daniela. E até lembrando, vocês falaram muito aqui dos setores tanto de agro quanto energia. Só lembrando que a gente vai ter um episódio com foco nesses dois setores, né, para falar aqui de transações nos setores de agro e energia. Então, por isso a gente não focou tanto nesse episódio, mas fiquem atentos aí para o nosso próximo episódio. Eu acho Sim, com que certeza. eu acho que a gente vai precisar encerrar por aqui. Eu queria agradecer imensamente a participação do Miguel, cofundador da TTR, da Daniela, Customer Success Manager no TTR, que abrilhantaram a nossa discussão e trouxeram dados valiosos aqui para o nosso mercado de transações e com uma grande relevância, né? Com essa análise de dados que estão disponíveis no TTR, eles são muito relevantes, principalmente para impulsionar estratégias de negócios no Brasil. Então, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, ouvir mais dados, mais informações de vocês aqui. E para quem está nos ouvindo aí, nos vendo, se você gostou desse conteúdo, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, acessar o nosso site e também acompanhar as nossas publicações pelas redes sociais. Até logo, até o próximo episódio, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Foi um Obrigado. prazer. Obrigado. Tchau, obrigado pela Obrigado. Prazer, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.